dia, são agora 10h18 e começa agora mais um Visto de Fora, é a análise semanal dos nossos comentadores Olivier Bonamici, Begonha Inigas, dois jornalistas que vivem há muitos anos em Portugal e comentam o nosso país e a Europa, e não só, muito mais coisas. Tudo Visto de Fora. Conversa conduzida por Sérgio Costa, por isso, Olá. bom dia aos três. Olá, bem-vindos. Bom Muito dia. bom dia. Bom dia, bem-vindos a mais um Visto de Fora neste 1 de março, após 29 de fevereiro. Coisa rara, não é? Só acontece de 4 em 4 anos. E olha, Olivier, esta manhã falamos de um jornal satírico francês que só sai a 29 de fevereiro, que é, eu espero que dizer bem, La Bougie du Sapeur. Disse bem? Tu dizes muito bem, mas vou ser honesto contigo, nunca ouvi falar disso. Pronto, ok. Mas Então estou a dar-te uma novidade. Ignorância lamentável minha, nunca ouvi falar disso. Mas é o quê? É um jornal satírico que só sai a 29 de fevereiro. Em 40 anos teve 12 edições. Um grupo de amigos juntou-se para fazer um jornal que só sai a 29 de fevereiro. E uma oportunidade para vos perguntar se vocês fazem alguma coisa especial nos dias 29 de fevereiro. Há quem faça. Há quem faça anos, por exemplo. Sí, como Pedro Sánchez, o presidente do Exato. goberno español, que ontem teve o pior aniversario de sempre, com un montón Pois. de coisas. E as pessoas comemoram quando? Dia 28 ou Sí, dia 1? há persoas que comemoran, normalmente as persoas que cumpren, eu xa coñecía varias persoas que cumpren no día 29 de febreiro, o ano que calle, celebran ese día con unha grande festa, e depois, sina o resto dos anos, é o 28 ou 1 de março. A minha mãe, que fazia anos, infelizmente já não está viva, mas fazia anos no dia 29 de fevereiro. É uma coisa que é insuportável nas pessoas que fazem anos no dia 29 de fevereiro, e inclui a minha mãe, apesar das saudades todas que eu tenho por ela, que era sempre dizer: olha, eu não tenho 40 anos, tenho 10 anos. Sim, eles dizem isso, é não há verdade, tens razão. paciência. É que não há paciência Mas para isto. Não, mas não há paciência, não há. Sim, mas temos Mas de dar um não poder desconto. celebrar, Porque só não se poder celebram celebrar, 4 em 4 tem de anos. ser, que o teu dia não exista. Que Exato. só cada... e tem de ser, a verdade é que é triste, não é? Então, o que não celebramos nesse dia, o que não fazemos nesse dia, nós trabalhamos com normalidade. Pois, não é? muito bem. Bom, já estamos a 1 de março, não é? Temos que avançar para a análise dos temas da semana. Vamos sim, o Visto de Fora é uma parceria Renascença-Euronet, a rede europeia de rádios. Euronet Plus. O Ocidente está a arriscar um conflito nuclear. As palavras são de Vladimir Putin. Já lá vamos ao discurso do Estado da Nação do Presidente da Rússia, mas importa dizer que esta é, no fundo, uma reação a palavras de Emmanuel Macron, que admitiu uma possibilidade, o envio de tropas para a Ucrânia. Olivier, afinal, o que é que pretendeu Macron com esta ideia, admitir esta possibilidade de enviar tropas para a Ucrânia? Eu acho que ele quis chamar a atenção para o perigo, não é? Eu acho que ele se apercebeu do perigo que representa cada vez mais Vladimir Putin para a segurança da Europa. E eu acho que esta chamada de atenção, ela foi, por um lado, correta e, do outro lado, foi um erro para mim. Porquê que foi correto? Porque, de facto, é preciso acordar perante o perigo de Vladimir Putin, e Macron, no início, era o homem que queria falar com ele, não humilhar a Rússia. Sim. Mas já percebeu-se, por várias razões, que com Vladimir é muito complicado negociar. E, finalmente, se não impossível, Macron não é? abriu, para mim, os olhos. E também, ele nunca disse que, nesta declaração, que não estava excluído o facto de enviar soldados para combater. Ele nunca disse isto. Às vezes temos que ver bem as palavras. Certo. E ele disse que o envio das tropas não para combater. Pode ser, por exemplo, por uma questão logística. Portanto, para mim, este debate merece claramente ser lançado, mas há um problema. Para mim, que o erro do Macron não está sozinho na Europa, ou seja, ele não pode decidir, mesmo lançar isto não é uma conversa de café. Ou seja, o problema é que existem outros países da União Europeia. Ou seja, Macron, tudo bem que ele quer, hoje em dia, pretende ser uma espécie de nova Angela Merkel, uma espécie de locomotiva na Europa, mas ele não pode ter declarações deste peso sem o apoio dos seus parceiros E não europeus. teve, por exemplo, António Costa discordou, não é? É isso, não, mas não só. E por isso, para mim, o debate merece ser lançado, mas, no entanto, a forma é catastrófica. Begonha, qual é a tua opinião? Arriscou demasiado com estas palavras, mesmo que não tenha, de facto, essa intenção clara de enviar tropas para o terreno de guerra, digamos assim? Eu vou ser un bocadinho portuguesa, por unha vez, non é que sou bastante frontal e bastante española, e penso que temos de esperar a ver se realmente foi un bocadiño máis para alén do que debía ir, mas sin dúbida abriu un posible camiño.
é dizer, isto que estaba a dizer Olivier, non é, de enviar as tropas que le dúbida e é verdade para combatir, é o que se está a falar, por exemplo, nos medios españois, como é que se está a analizar isto, non é? Estamos neste visto de fora, e realmente ves estas declarações do Macron como un camiño tamén para presionar a Rusia neste momento no que todos sabemos, e así o dicen todos os analistas internacionais que coñecen moito ben o tema e que o Putin está moito máis forte neste momento do que estaba ao mano. Por iso, estas palabras son como un sinal para Putin, oye, nós estamos cá, Europa, e podemos enviar as tropas. Mas não dá argumentos a Vladimir Putin para, enfim, estão a ver, afinal não sou eu que estou aqui a ameaçar com o eventual conflito. Ou seja, Olivier colocou Vladimir Putin numa posição reativa, defensiva, a justificar a violência de Moscou. Mas Putin não precisa de Macron para ser violento. Ou seja, o que me faz confusão, e às vezes tenho lido, porque muitos dos franceses não é, estavam em desacordo total com Macron, mas é preciso nunca esquecer quem é o agressor. É muito importante, muitas vezes, recordar isto. Quem é o agressor? Ou seja, Macron nunca disse, ok, é o risco. É por isso que eu discordo da sua declaração, da forma. Sim. Porque o risco é que Macron, os franceses entendam, mas nós, franceses, entre aspas, não é? Nós não queremos morrer para os ucranianos, nós não queremos que os soldados franceses morrem para os ucranianos. Isto é o risco da declaração de Macron. Mas, e quando eu ouvi pessoas dizer Macron está a ter um discurso guerreiro, isto é o delírio. Não, mas isto é o delírio. Ou seja, é o delírio absoluto. Mas quem é que está nesta lógica de guerra? Mas quem? Mas quem é que está? Isto é completamente... Claro. Não, mas é o delírio absoluto. E vamos falar daqui a pouco da declaração de Vladimir Putin, mas para ele, claro, o discurso não muda. Macron tivesse falado, não mudava rigorosamente nada. Mas temos de pensar uma coisa. Todos vimos as imaxes nestes últimos días, cando se cumpriran 2 anos, xa estamos no 3º ano da guerra na Ucrania, as reportaxes excelentes en todas as televisións internacionais sobre o cansanzo dos ucranianos, o cansanzo dos soldados. O propio Zelensky, na conferencia de imprensa que diu para toda a imprensa internacional, ele mostrouse máis duro, máis reativo, máis cansado. Sim. Não então é? acreditas que então esta declaração de Macron pode avivar consciências? O que acredito, avivar consciências e, sobretudo, que a Europa, imaginen como poden estar os nosos líderes, os líderes internacionais, os líderes da Europa, neste momento. O diñeiro que se gastou, que se investiu, as enerxías, as reunións, as conversas, as viaxes a Kiev. Desgaste natural, non é? Un desgaste tamén para a parte política da Unión Europea e para os gobernantes europeos, porque realmente non se conseguiu até o momento, sí, conseguiuse que a Ucrania estese a resistir, mas este cansanzo agora se hasta chegar Pode a fazer população da Ucrânia, as pessoas da Ucrânia, os soldados, o próprio Zelensky, nota-se que não tem essa energia, porque é normal, são 2 anos de não parar. Daí percebe-se então esta declaração de Emmanuel Macron. Eu penso que sim. Olivier, esta reação de Putin foi uma parte do discurso do presidente russo no discurso do Estado da Nação. O que é que mais sublinhas daquilo que disse Vladimir Putin? Eu diria que o que me marcou é que, de facto, há sempre esta ameaça, não é? Ou seja, a resposta, não é? Ele quer meter medo à opinião pública europeia. Vê-se claramente que cada vez que está um pouco entalado nas declarações e tudo isso, há sempre esta ideia de nós, cuidado, estamos perto de um conflito nuclear e tudo isso, não é? Mas há ou não esse risco? Há sempre um risco, não é? Sobretudo com um homem como Vladimir Putin, não se pode descartar nada. A grande questão é que, de facto, é sempre a questão de uma reação. Onde reparar que outros países que têm arma nuclear não dizem isto. É só ele que diz isto. O que mais me marcou é que a minha preocupação, mas isto não é a primeira vez que eu digo isto aqui, que é, como eu dizia sempre aqui, quando há pessoas que consideram que é apenas uma questão que a Rússia quis se proteger perante o eventual perigo da NATO e tudo isso. Uma presença que marcou imenso nesta conferência de imprensa, o patriarca Kirill,
dele, da Igreja Ortodoxa Russa, é que ele está mesmo mão na mão com o religioso máximo da Rússia. Isto é muito preocupante. Sabemos que quando um homem que alegadamente deveria ser de paz, ou seja, um homem religioso, está metido nisto e quase apoia a guerra na Ucrânia, já começa, para mim, a ser as coisas muito, muito perigosas. E o segundo ponto que marcou-me também nisto é a venda que ele faz ao povo russo, não é do tipo, multiplica os anúncios ao nível interno, há 3 semanas das eleições, e estamos a ver que apesar de não ter opositor, ele está em campanha eleitoral. Exato, e portanto bastante convincente para com o eleitorado russo. É também a tua opinião, Begonha, ou seja, nós, enfim, no Ocidente critica-se muito o Vladimir Putin, questiona-se as atitudes, como é possível um líder no século XXI ter este discurso, mas na Rússia a realidade será completamente diferente. E este discurso do Estado da Nação poderá comprovar isso mesmo? Non sabemos se a realidade será completamente distinta, porque falamos da Ucrania, da divisão, a divisão non, o cansancio, porque na Ucrania eu acho que a divisão non existe, só en algún pequeno territorio máis próximo a Rusia, non é? Mas no caso dos rusos, dos cidadãos rusos que moran, que están na Rusia, non sabemos como é que están neste momento. Por exemplo, a Televisão Española voltou a ter correspondente na Rusia depois de quase 2 anos. Mas será limitado, non é? Mas claro, o que se informa é precisamente estáse a tentar informar do cansancio tamén dos propios rusos. Saben que nos últimos días houve manifestações pequenas que son corazosas estas persoas, estas mas, na verdade, persoas pouco que se sabe, saem. não é? Claro, non se sabe nada, Rússia, mas non podemos pensar que todos están a favor de Putin. Por quê? Porque e os soldados? As familias dos soldados? Dos soldados que están, claro, non sabemos, mas tende a haber, e há, con certeza, moitas persoas descontentes con isto. E depois, para min, foi moito perigoso este discurso do Putin, non é? Claro, é a reafirmação da nação russa. Sim. Esa nação, esa unidade nacional. Muito nacionalista, exatamente. E isso de unidade nacional, nós sabemos que está a englobar tamén todos esses países que agora non pertencen a Rusia. À esfera de influência russa, mas já... que están no ponto de mira e van continuar no ponto de mira da Rusia. E todo isto coincide coas novas as novas incorporações a NATO de alguns Concordas países com este ponto, europeus. Olivier? Pode haver aqui influência nos países que estiveram na esfera da extinta União Soviética? Sim, concordo plenamente. E há esse perigo claríssimo. E eu acho que é por isso que Macron e não só estão-se a perceber que se Putin ganhar esta guerra, se houver paz agora, ou eventualmente se a Ucrânia baixar os braços, ele não vai parar aqui. Muito bem. Não vai parar aqui. Entretanto, a guerra faz-se, digamos, faz-se em várias dimensões. A Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, sugere usar lucros de ativos russos congelados em material militar para a Ucrânia. Será, Olivier, uma proposta sensata? Ela é sensata, eu acho que seria uma medida justa. A grande questão é que justa do ponto de vista ético, para mim ela está. De facto, seria uma excelente, para mim, medida. O problema é que temos que ter cuidado a respeitar o direito internacional e o Estado de Direito. Portanto, ou seja, isto mexe também com o direito internacional e quando nós damos lições de moral sobre o respeito do direito internacional, isto também aplica-se a nós próprios. Portanto, sim, cuidado. Mas eu queria sobre isto falar de um livro que eu ando a ler neste momento, que é uma coisa impressionante, tem a ver um pouco com isto e com Putin. Ainda não está traduzido em português, chama-se A Fascinação Russa. E a autora, que é um jornalista francês, fala de dizer que vocês se esquecem até que ponto existe o culto da brutalidade na sociedade russa. A militarização da sociedade russa e o culto da brutalidade que nasce desde criança. E Putin é exatamente fruto disto, desta brutalidade. E quando ela diz que a Rússia de Putin existe apenas e só através da guerra, eu tenho uma tendência para concordá-la. E é exatamente isto, é que temos que ver a Rússia não só através da ideia de Putin, mas através também
do povo russo que, infelizmente, foi vítima, para mim, de uma propaganda guerreira. Isto, para mim, é motivo de preocupação. Vai um pouco, Begonha, ao encontro daquilo que estávamos a falar há pouco, não é? Exatamente. Mas sobre esta proposta de Ursula von der Leyen para usar lucros de ativos russos congelados em material militar para a Ucrânia, faz sentido? Poderá haver um cidadão russo que tem os seus investimentos agora congelados no Ocidente e que até nem concorda, não sei, quer dizer, mas claro, até nem concorda com Putin, que não é? todo isto no papel fica muito ben, mas nós, se estamos a criticar lógicamente todo o que está a facer a Rusia, que foi terrível, non é? Con a invasão da Ucrania, e como actúa o regime tamén ruso dentro da Rusia, non é? Con os cidadaos e a morte dos disidentes, asesinatos, en fin, todo este tipo de coisas. Temos tamén de ter cuidado de como é que se desenvolve isto. No papel é bon, mas pode haber algún tipo de cidadao que teña activos que non estesen vinculados a, non sei, a actividades ilegais ou actividades, en fin, con suspeitas, e esas persoas van ficar perjudicadas. É o risco da generalização, não é? Exatamente, mas isto terán de facer moito ben, e terán de cumprir, como dicía Olivier, o direito internacional, que para isso existe, não é? Para isso existe. Muito bem. O nosso tempo está a avançar muito rapidamente. Vamos ter que avançar para a análise dos temas que marcaram a atualidade nacional. Vamos a isso. Está a ouvir o Visto de Fora, que é sempre à sexta a esta hora, com Olivier Bonamici, Begonha Inigas, Sérgio Costa, e é uma parceria Renascença-Euronet, a rede europeia de rádios. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruxelas. Sofia. Riga. Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa. Estamos a meio da campanha para as eleições legislativas, é por isso o tempo para um primeiro balanço e temos aqui várias sondagens. Olivier, a Aliança Democrática distancia-se, enfim, não assume uma liderança muito clara, mas começa a distanciar-se lentamente do Partido Socialista. O Chega permanece nas diferentes sondagens entre os 16% até 17%, mas os indecisos estão a aumentar. Que análise é que fazes, que interpretação fazes destes números, destas sondagens? Bem, eu diria que mantém-se a dinâmica do lado da AD. Eu acho que é algo que os números também mostram claramente. Eu diria que, neste momento, o que me parece interessante na campanha é, de facto, e vamos falar logo a seguir disto, mas pronto, eu acho que faz parte do bolo da nossa conversa, que é a entrada na campanha de Passos Coelho, porque há um estudo que acho que me parece interessante, e eu acho que é isso que vai ser decisivo na eleição e na vitória eventual da AD com ou sem maioria, que é a parte do eleitorado do PSD que vai votar para o Chega ou não. O que me interessou esta semana é um número... Mas achas possível, desculpa interromper-te, Olivier, achas possível uma maioria da AD? Eu acho que é possível, não é provável, mas é possível. Neste momento há um número, no último estudo que me achei super interessante, que é 10% dos eleitores que votaram no PSD nas últimas eleições admitem transitar para o Chega. E a grande questão aqui, para mim, da vitória da AD com um número expressivo, é saber se, na última hora, vai haver um voto útil do eleitorado que, eventualmente, podia pensar votar no Chega. E vai ser esta questão que, para mim, pode fazer com que a vitória da AD seja expressiva ou não. Para mim, vai ser esta a questão mais interessante para mim desta semana. Begonha, olhando para as sondagens e pegando naquilo que o Olivier estava a dizer, haverá capacidade da AD para convencer o eleitorado para o voto útil? Pois non sei, mas se está a meter toda a carne e a por toda a carne no asador, non é? Agora podemos dizer que a AD sí que está por todo no asador. Xa temos o Passos Coello, xa temos as Unsau-Cristas, xa temos a todos os pesos pesados do CD anterior, do CDS, temos o Passos Coello, que era a pergunta que facía a oposición, e o Passos Coello non convidou o Passos Coello, non. O Passos Coello entrou en campaña con forza, entrou para ficar, non é? Para dizer as coisas claras, as coisas dun xeito frontal, e entón con isto, efectivamente, están a tentar aglutinar
a esses indecisos, essas pessoas descontentes com a Acreditas que é uma liderança dinâmica do Montenegro. de aumento de votação na AD? Acreditas que esta semana mostra É isso? o que quer, a estratégia, eu acho que a estratégia Sim, essa de estratégia, campanha, a estratégia de campanha de AD está a funcionar. É dizer, comenzou con pouca forza, e isto xa o dixemos, e temos de recoñecer, o dixemos cá, non é? Temos de recoñecer o que dixemos há unhas semanas, mas isto ten acrescido no sentido a forza, a lideranza dinámica, están a pensar en captar, como é lógico, máis votantes porque as sondaxes estaban a dar ese empate técnico e sí que está a descolar, portanto, está a funcionar. Mas atenção, falta moita campaña, falta moita campaña e o que aprendi eu pelas últimas eleições en España e no resto da Europa é que estamos nuns tempos no que muda tudo dun momento para outro. Pode acontecer, pode mudar, mas por enquanto a AD lle están a sair ben as coisas, ao PS non están a sair tan ben, o André Ventura está a ficar máis lonxe porque há outro tema para min fundamental é que estáse xa a deixar de lado ese posible pacto, aliança com Chega. Isso também está a fazer descolar também bocadinho há um monte, eu diria que há para mim, três dinâmicas nesta campanha. A primeira já falamos, que a AD está na frente da sondagem. A segunda, apesar do André Ventura, de facto, neste momento não está a descolar em relação aos... Mas mesmo assim, é uma dinâmica, porque vamos ver. É uma dinâmica extraordinária. Se faz 6%, é um resultado extraordinário para o Chega. E o terceiro, para mim, uma dinâmica que pode ser uma surpresa, mas claro, vamos ver, não é a escala do Chega e não é a escala da AD, é Rui Tavares. Bom, porquê? Porque o que eu acho interessante que é, à esquerda do PS, não há neste momento um partido que seja claramente superior nos números aos outros. Ou seja, há uma incógnita, neste momento, tendo em conta as sondagens, quem vai ser, à esquerda do PS, o partido com mais votos. Eu posso estar completamente enganado. Os números mostram isto neste momento, que há uma dinâmica, ligeira dinâmica, do Rui Tavares, e eu acho que à esquerda do PS, ele pode, no dia 10 de março, criar a surpresa, que eu digo que é surpresa, e refiro-me à comparação com o Bloco da Esquerda e o Partido Comunista Português. Não? Como é que tu viste, já agora, rapidamente, como é que vocês viram esta declaração de Rui Tavares, que o LIVRE é um partido de esquerda, a admitir negociar alguns pontos com o eventual governo da AD? Non sei, está a tentar ser dialogante. Isto pode mudar completamente o figurino está no dia das eleições. Sí, mas claro, no caso de Rui Tavares, claro, é unha mudanza tamén de estrategia, é unha mudanza. É unha mudanza porque era un partido moito colado, non digo extrema esquerda, mas prácticamente extrema esquerda, moito colado perto do Partido Comunista, do Bloco, e entón agora dizer e depois eu fiquei con outra coisa porque na campaña está cheia de detalles. E entón para min foi interesante isto do colexio privado dos fillos do Rui Tavares. Acho que os nosos ouvintes gostan destas coisas tamén. Vamos ver, se tú estás a defender unha serie de coisas, non é? É normal, se tú podes, por que non vas a enviar os teus fillos a un colexio privado? Claro. Lóxicamente. Mas se tú defendes, atenção, unha serie de coisas, que o que aconteceu con Podemos en España, que defendía unha serie de coisas, e depois a práctica é diferente. O Pablo Iglesias comprou un caserón que dixemos en España, un chalet, unha moradía impresionante, é diferente, non vai comparar isto. Neste caso, sí, mas neste caso os votantes votan ás veces en determinados partidos porque se defende unha serie de coisas, saúde pública, e depois há comportamentos onde a justificação non é possível. Deixem-me só perguntar, há pouco estávamos já a falar de Passos Coelho. Olivier, acabaste por não falar de Passos Coelho, influência na campanha. O surgimento de Passos Coelho foi mesmo bom para a AD, como alguns dizem, ou não? Como outros também fazem essa análise. É complicado dizer se foi bom ou não. Eu diria que a jogada do Passos Coelho, eu acho, posso estar enganado, mas não vai acontecer muito mais vezes. Eu acho que era preciso uma vez, porque ele é uma figura importante para o Partido Social Democrata. Dentro do próprio eleitorado, a base dura do PSD é alguém de referência. E ele pode permitir, lá está, cativar uma parte do eleitorado que hesita entre o Chega e a AD.
Do outro lado, pode ser um perigo, porque um eleitorado mais centrista pode, de facto, não gostar de nada disso. Agora, o que é que eu acho importante no Passos Coelho, na sua intervenção, para mim, é o facto da semana. É o político que faz a questão da imigração. Exatamente. Ele juntou no mesmo discurso a imigração e fez uma associação à insegurança. Bom, para mim foi um erro. Foi um erro. Para mim foi um erro e vou tentar explicar rapidamente porquê. Okay. Este tema, como podem calcular, imagina, existe em Espanha, existe também muito em França. Bom, nas últimas eleições presidenciais houve um candidato, Éric Zemmour, da extrema-direita, que disse fazia uma ligação entre a imigração e a delinquência. E o que é que, agora, o fact-check, os factos, o que é que mostra em França, verdade ou não verdade? Mas é um facto. O facto é que, sim, em França, quando eu digo isto, são especialistas, já estudiosos disto, sim, há mais estrangeiros nas prisões. É um facto. Portanto, sim, há mais estrangeiros nas prisões em relação à população. Portanto, a população em França são 7% de estrangeiros e na prisão são 25%. Mas isto é um facto. Mas depois temos que analisar os factos. Então, mas espera aí, há mais estrangeiros na prisão também, mas temos que ver que também, no que diz respeito à taxa de pobreza, há mais estrangeiros pobres do que outra parte da população. E temos também dados, isto é um facto. Que a população imigrante Ou seja, em Portugal também... mas há mais jovens também. E quando olhamos para as prisões, sabemos que há mais jovens e há mais, de facto, pessoas que vivem na pobreza. Como é óbvio, a partir do momento em que o perfil da imigração há mais jovens e há mais pessoas que vivem na pobreza, temos estes números. Mas também, lá está, não podemos ter uma leitura errada. Portanto, se pode haver ou não problemas com a delinquência ligada à imigração? Claro que pode. Mas, claro que há, mas podemos generalizar isto, considerar, para mim, é um erro de Passos Coelho, porque os números e tudo o que acontece não mostram nada disso. Concordas, Begonha? Foi um erro esta associação que Passos Coelho fez entre imigração e insegurança. Com estas declarações, ele consegue aproximar para a AD as votantes máis extremistas que están perto do Chega. Sim, mas temos de ter cuidado con isto. Eu non concordo en absoluto. Paréceme tamén un erro brutal e, sobre todo, nun país como Portugal, emigrante. Un país emigrante, con tal cuantidade de persoas, acontece igual, a mesma coisa que na Galiza. Imaginen na Galiza nos a dizer, a criticar os inmigrantes. Non, nós temos de pensar sempre que os povos emigrantes temos de lembrar o pasado e os países que nos acolleran. Por tanto, agora Portugal está a crecer en população. Está a crescer graças aos migrantes, os imigrantes que están cá. Portanto, non podemos só criticar ese discurso xenófobo e para mí é un erro brutal, mas non nos esquezamos que há moitas persoas que son xenófobas e que apoiam este tipo de discursos. E então é muito perigoso. É mesmo muito perigoso. Concordo plenamente com o Begonha e vou mais longe. É pena porque esta declaração tapa um outro problema que há, e isto sim, na minha opinião, devia ser abordado, porque existem problemas com a migração. Nomeadamente, existem alguns problemas sobre a questão da identidade do povo, existem problemas das condições de acolhimento. Podemos acolher a forma como acolhemos as pessoas. E vou dar um exemplo. Vamos imaginar Beja. Eu não tenho os números da imigração, da delinquência, sei lá, não tenho os números. Mas em Beja, a partir do momento em que há muitos imigrantes pobres, não é? E que não têm condições, pode ou não haver um problema com a delinquência. Pode. Mas a grande questão que Passos Coelho se esquece, na minha opinião, é que não é, lá está, por serem imigrantes em si, é porque não há condições. E há questões ligadas à pobreza. E sabemos que tu sejas imigrante ou não imigrante ou não imigrante, a partir do momento em que tu vives em situações de precariedade, há mais riscos de entrar na violência. E é uma pena porque este país é um país de acolhimento. Ainda saía no outro dia uma reportagem numa televisão a falar de uma escola com 32 nacionalidades entre as crianças. Que maravilha! Isso é muito bom. Mas pode ser entendido, a declaração de Passos Coelho pode ser entendida no local onde ele falou, Algarve, onde o Chega está a crescer. Mas por isso é o que explicava eu antes. Estratégia de campanha, estratégia para crescer, para abarcar votantes
ele estaba próximo tamén do Ventura. O Ventura foi unha criação un bocado dele, non é? Comenzou no PSD na altura do Pasos, mas e depois radicalizouse o Ventura. Mas evidentemente, se tense de ter moito cuidado con este tipo de discursos, porque a mesma coisa aconteceu en França e aconteceu, lémbrense, na España. A Vox na España, cando comenzou a crecer na Extremadura, na Andalucía, que comenzou na Andalucía a crecer os seus primeiros resultados importantes, foi tamén con este discurso xenófobo da imigração, todo isto. Mas a Vox xa chegou ao limite, digamos, de votos, de patamar. Passos Coelho faz-me lembrar um amigo meu que vai votar AD. E quando eu falo com ele só tem o discurso do Chega. E a minha pergunta ao meu amigo, muitas vezes, desculpa lá, João, mas é uma coisa que eu não entendo. Por que tu não votas Chega? Seria mais lógico. E a pergunta que... Não, mas Chega, não sei o que mais. Mas a pergunta que eu faria ao Passos Coelho neste momento, e eu sei que o Sérgio poderá fazer um dia no meu lugar. Não, mas estou a falar sério. É a pergunta que eu faria ao Passos Coelho neste momento. O que é que faz Passos Coelho não se juntar ao movimento Chega? Ou seja, quais são radicalmente as suas diferenças neste momento com o Chega? Porque tendo em conta algum discurso que eu vejo do Passos Coelho, ele é liberal, economicamente, André Ventura é liberal economicamente. Sobre a questão da imigração, há muitas semelhanças entre os dois homens. E eu gostava de saber realmente quais são, neste momento, os pontos de divergência fortes entre o Passos Coelho e André Ventura. E non estamos a falar, desculpa, Sergio, dunha coisa fundamental, importantísima nesta altura da campaña, que acho que todas as equipas de comunicación e de estrategia de campaña dos partidos están a avaliar momento por momento, que os indecisos. 20% de indecisos. 20. Entón, nese 20%, porque estamos a falar de que 20 e tal para o AD, 20 e pouco, 20 para o PS, entre 12 e 17 para o Chega, e o resto? As esquerdas... Eu confesso que tenho sempre uma dúvida se são 20% de indecisos ou são 20% desses 20%, a grande maioria não revelem quem vai votar. Aí queria chegar. Acho que seria muito bom fazer, Sérgio, e estou aqui a lançar esta proposta, um programa com jovens cá na Renascença, jovens de diferentes perfis sociais, ou a estudar, a trabalhar, a falar sobre como é que eles veem a política e quais que são os seus candidatos. Está anotado. E desses jovens, porque eu tenho falado com bastantes jovens e amigos dos meus filhos, há muitos que vão votar e sabemos, não chega. Muitos. Então, há muitos indecisos e pessoas que não querem confessar, não se atrevem, esse voto envergonhado, em quem vão votar. Muito bem. Estamos a chegar ao momento em que avaliamos os conhecimentos sobre Portugal dos nossos convidados. É verdade, Sérgio Costa, e já que estávamos a dizer que somos um país que recebe tanta gente, também falamos outras línguas, portanto, vamos a isso. Índice de Tugalidade. E por isso a pergunta de hoje para os nossos comentadores: por que a língua materna de cada um não é o português? No caso do Olivier é o francês, no caso da Begonha é o espanhol. Eu pergunto-vos primeiro, qual é que é a outra língua que falam melhor sem ser a vossa materna? Será que é o português? Sí, portugués, galego, mas eu agora falo mellor, eu acho que falo mellor portugués do que galego. Teño de estar a escrever, a traballar en tres linguas que saiban os nosos ouvintes. Eu teño de traballar diariamente en comunicación da Eurorexao, español, galego e portugués, e facer as notas de imprensa em português e galego. Imaginem, línguas tão próximas. Depois o francês você fala italiano e inglês, mas eu diria que claramente o português, porque o meu sotaque italiano já perdi um pouco e o inglês tem o sotaque do alô alô da série, sabes? Uma vergonha, uma vergonha absoluta. E por isso pergunto-vos, qual é que é a cidade portuguesa onde se fala melhor inglês? Mas qual é o critério disto? Qual é o critério? O critério é, ou seja, nós... Há um estudo feito sobre isso. Mas que é um estudo, isso? Eu tenho aqui... Coimbra. Onde se fala melhor. Coimbra. Por que Coimbra? Porto ou Coimbra? Mas eu diria talvez influência... E por que não a capital? Eu diria Coimbrão. Eu diria que... Eu vou ir para o norte. Eu diria que Porto. Coimbrão. Então, e temos um vencedor.
Porque Coimbra é a cidade onde se fala Ai, melhor inglês. Oliver, e tu como sabias? É a cidade dos estudantes e equipara-se. Dos estudantes. Exato, E Porto equipara-se. também é a Porto cidade. Porto também, Podia mas ser pela influência Coimbra, dos ingleses. é. Sim, sim. Equipara-se com Amsterdão, com Viena, com Copenhague. É a primeira vez desde a publicação deste estudo, que é um estudo do relatório, aliás, é um relatório English Proficiency Index que faz, e é a primeira vez que Lisboa e Porto não fazem parte dos primeiros lugares. E já agora, os Países Baixos, Singapura e Áustria dominam então aqui o pódio dos países que melhor Pois. falam inglês. Mas o Sérgio pensava que era o público. Tu não namoras como inglês, Sérgio? Não. Eu jurava que... That's fake news, my friend. Índice Estamos a chegar de ao fim Tugalidade. e é sempre nesta altura também que sabemos os... Eu Fake estou a salvar-te, news, olha eu a salvar-te, Sérgio Costa. É nesta altura que sabemos os Ai, 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 positivos e ai. negativos da semana de cada um dos nossos comentadores. Começamos com o negativo desta semana, Begonha. Oye, o negativo me por un bocado seria que convosco é un bocado difícil, non? Aquí con Olivier aquí diante é un bocado difícil. Mas precisamente falábamos há un momentiño, mas eu fiquei moito xocada con este discurso da inmigración. É que é unha coisa que non gostei nada. E olla, que eu gosto moito do Pasos Coelho, mas non gostei nada dese discurso e acho que é moito perigoso que entre ese discurso en campaña, sobre todo en partidos democráticos. Non podemos pôr agua na fervura neste tema. E debemos ser moito solidarios cos inmigrantes e procurar as mellores solucións para a problemática que pode haber en determinados bairros, mas non culpar os É uma inmigrantes de mensagem todo. muito importante, Begonha. O teu negativo, Olivier? O meu negativo tem uma... O que é que vem daí? O que é que vem daí? Tem a ver com uma expressão portuguesa que eu não sou fã, eu admito que é eu amo-te. Eu amo-te. Não és fã? Eu odeio. Odeio, Porquê? porque eu Porquê? deixa-me, não é preciso me Gostas mais agredir, não de é? je t'aime? Não, ou te ainda quero? prefiro I love you, não é? love you. Em italiano, inglês? ti amo, I love you. E amo-te non gostas? Não, E se o for te. com sotaque Olha lá, brasileiro? o te. O problema é o amo. te depois. Te amo. Então, e se for é em bonito. português do Brasil, como estava a dizer o Sérgio? Sim, Eu é te amo, lindo, é eu te lindo. amo, Agora, como eu amo você. tu. Eu amo tu. Telefone tu. É horrível. O E quero-te também não. Te quero, parece te quero em espanhol. quero. Te Te quero, quero te em espanhol amo. parece Te que é a amo. mesma coisa querer uma banana, uma maçã ou Ai, por favor, alguém. Oliver. Não. Eu quero uma banana. tão romântico. Mas sugeres quero- alguma O que é que alteração? sugeres? Quero numa banana. Olha, Não há sugestão E a tua nenhuma. namorada como é que Bem, o diz? que é que eu digo? Não, sabe o que é que eu digo? Você dizer, não, sério, para dizer a minha namorada isso, eu digo, eu faço um erro, tenho que fazer o erro de gramática, mas eu troco o te, coloco o te antes. Eu te amo. Muito bem. Portanto, um pouco está italiano, não é? correto, está correto. Eu Um te bocado amo. Porque o italiano amo. e espanhol. Temos isso. que avançar, vamos ao Vá. positivo da semana, Begonha. Pois o positivo, ontem coñeci o Roberto Martínez, o seleccionador portugués de futebol, e eu non sei tanto de futebol como Olivier, mas gosto de futebol, e fiquei impresionada. Só espero que teña bons resultados e que a Seleção das Quinas teña un excelente resultado. Gostei muitísimo da persoa. No almoço da Cámara de Comercio Luso Española, como ele que falou? Ele falou de lidar con as equipas. Ele é unha persoa moito estável, moito equilibrada, con unha cabeza, como nós dicemos en español, moito ben mobiliada, non? Moito ben amueblada. E eu acho e espero que faça o mellor con os egos que ten lá dentro para formar unha equipa coesa que consiga os mellores Faremos no resultados. Muito bem. eh? Muito bem. O teu positivo, Olivier? O meu positivo, esta semana fui ver com a minha família toda, em direto no estúdio, não é? O programa de Ricardo Araújo Pereira, que quase toda a gente fala. Isto é gozar com quem trabalha? Exatamente. O meu positivo da semana é Ricardo Araújo Pereira, por 3 razões. Primeiro, considero este homem um gênio, mas gênio, e peso as minhas palavras. Segundo ponto, eu acho que ele é através do humor, um dos exemplos da democracia, como é que ela funciona, porque podemos sim rir dos políticos, ao contrário de um país como a Rússia ou a China. Isto faz-me lembrar sempre, é tão bom gozar com os políticos, é um sinal da riqueza da nossa democracia. E o terceiro ponto, gosto dele porque os jovens já não ligam muito à política e através dele, através da equipa dele, há um pequeno interesse, mesmo assim, dos jovens, dos 18, 25, que não veem tanto o telejornal, mas que já sabem se calhar quem é Inês Sousa Real, quem é André Ventura, Claro. André, sei lá, todos os políticos, através do humor. Claro que é pena só ficar aí para se informar, mas no entanto já é um bom sinal e por É isso um bom passo. eu considero
o positivo da semana, o gênio Ricardo Aruz Muito Pereira. bem. Mas temos de lembrar sempre, eu penso, também as equipas que estão por trás. Porque É verdade, estas tem uma grande grandes, equipa a trabalhar estas com ele. grandes Joana estrelas... Marques faz parte da equipa, por Exatamente. exemplo. Mas estas grandes Sérgio estrelas... Costa também. Estas grandes Temos estrelas de terminar, temos de têm terminar. sempre uma equipa excelente Eu não por gosto. trás. E Com quem vocês também são uma trabalha. excelente equipa e estamos todos de volta para a semana à mesma hora, por isso um bom fim de Um semana. grande para todos. abraço, bom fim de Bom semana. fim de semana.